Pessoal, agora nós vamos vamos iniciar esse assunto, né, ou complementar o assunto anterior, com a replicação ou a duplicação do material genético. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando o nosso material genético, o nosso DNA, precisa se duplicar? Em qual momento? Ou em quais momentos? Em quais momentos eu preciso que o meu material genético se duplique? Quando a gente é um feto e tem que crescer? Sim. O que mais? Na hora da reprodução? Na hora da reprodução, né? Vamos lá. Vamos lembrar que todos nós começamos com sendo uma célula só, né? Óvulo e espermatozoide se encontraram e formaram um zigoto. E esse zigoto deu origem a todas as células do seu corpo. Todas as células do seu corpo. Com material genético idêntico àquele zigoto. Então, a célula que está na palma da minha mão aqui, ou as células que estão na palma da minha mão, tem origem no DNA que estava lá na célula de quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe. Então, é uma questão de sucessivas duplicações. Então, no Professor, estado... ficou a interfase? Exatamente. Aí eu vou perguntar para vocês o nome do processo em que esse DNA se duplica. Qual que é? Na interfase não, né? Gestação? Essa é a etapa que está dentro do processo. Qual? É a Gestação? mitose? Mitose? É. Exatamente. O processo de mitose é o processo de duplicação das Minha células. digitação estava errada. Então, o processo de mitose é um processo de divisão celular que causa, é o processo, o termo é meio estranho, mas é bem assim. As células se dividem para se multiplicar. É uma divisão para se multiplicar, para ter mais. Então, uma célula dá origem a duas, e as duas células precisam ter material genético idêntico. Pode passar, Vitor. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, pessoal, o processo de replicação ou de duplicação do DNA, ele é o que a gente chama de processo semiconservativo. O que é isso? Eu tenho duas fitas de DNA, uma das fitas vai servir de molde para uma nova fita. E a outra fita também. Então, toda vez que o meu DNA se duplica, eu tenho uma parte da fita antiga e uma fita de DNA nova. Conseguiram compreender isso que eu falei? Ou não? Sim, sim. Mas ela só surge, tipo, fica nova? Não só surge, não. Tem um Não, não é do nada. processo. Tem um processo. Ó, pense em molde de ovo de Páscoa. Eu tenho duas formas para formar o ovo de Páscoa, certo? Agora imagina que acontece o seguinte, ó. Eu tenho as duas formas, eu perco uma das formas. Pensa assim. Eu perco não, eu separo ela. Eu posso usar esta forma antiga para fazer uma nova complementar e encaixar? Posso, não posso? Ou não? Pode. É exatamente isso que o DNA faz. Ele pega a parte ou uma fita antiga e usa como molde para fazer uma nova. Mas eu não tenho Mas ela duas... tá desgastada porque é um processo natural, tipo... É um processo natural, está acontecendo agora com você. Entendi. Então quer dizer, a célula nova, tipo, meio que muda para uma outra mais nova ainda.
mais nova ainda. Sim, a gente está crescendo, a gente está trocando de pele, a gente está fazendo um monte de processo aí que eu preciso de renovação celular, e essa renovação celular eu preciso de DNA novo. Então, eu tenho um molde antigo, uma fita nova. Na outra célula, eu tenho um molde antigo e uma fita nova. E aí, Kenny, agora foi? Beleza. Beleza, então vamos lá. Acontece durante a mitose, eu vou ver se eu acho umas fotos de microscopia, porque dá para ver, a célula fica grandona, assim, os dois núcleos, dá para ver, não ver o DNA se duplicando, logicamente, mas dá para ver o processo de aumento. Ele é um processo super importante para a transmissão de material genético, né? Esse material genético vai se perpetuando. Lembra da analogia que eu falei para vocês, que para alguns autores, o nosso corpo, as nossas células, nada mais são do que veículos de transporte de material genético, que a ideia, né, se a gente colocasse ideia no DNA, seria perpetuar, que ele fosse passado pela imortalidade, e ele vai só pulando de veículos de geração em geração. Então, meu corpo é um veículo de material genético. Isso é importante também, só adiantando, pelo seguinte: quando a gente fala de manipulação genética, é disso aqui que eu estou falando. Eu pego um pedacinho do DNA, retiro e coloco um outro pedacinho de DNA que não importa. Eu faço uma edição no DNA. Hoje em dia, a ciência é capaz de perceber qual pedaço ela quer retirar e qual pedaço ela quer colocar de um outro DNA, de uma, sei lá, de uma planta, da bananeira no coqueiro, sei lá, se isso fosse vantajoso de alguma forma. Eu pego um pedacinho do DNA da bananeira e ponho no DNA, edito esse pedacinho no DNA do coqueiro. Professor, era isso que o Mendel não tinha acesso, né? A fazer Exato. essa troca. Como se estivesse fazendo um enxerto? Como se estivesse fazendo um enxerto, mas de uma parte específica e não da planta toda. Pensa assim, ó. Estamos gravando um vídeo. Um pedaço desse vídeo não vai ficar muito bom. O restante vai ficar maravilhoso, lógico, mas um pedaço específico não vai ficar muito bom. Aí eu vou assistir, mentira, porque eu não vou, porque eu tenho vergonha. Aí eu falo assim, caramba, esse pedaço aqui não ficou muito bom. Vou fazer o seguinte, vou gravar de novo, vou retirar o pedaço que não me interessa e vou colocar esse novo pedaço que eu gravei, que ficou melhor, aqui no meio. A ciência hoje é capaz de fazer isso de forma molecular, interagindo dentro do DNA do ser vivo, dando características a esse ser vivo que anteriormente ele não tinha. O professor, o Oi. alface roxo, ele pode ser considerado? Não, aí é espécie diferente. Isso aí é um processo de não manipulação, mas é um processo de evolução de espécies, que a gente vai entrar também. Ah, tá, entendi. Tá? Aqui o que eu estou falando é um processo, é o homem interferindo diretamente na constituição física de um ser vivo. Então, por exemplo, eu tenho uma planta X que é resistente a um determinado fungo. Ela tem essa característica que aquele fungo não consegue crescer nela. O cientista consegue fazer o mapeamento desta planta e descobrir, é por causa esse pedaço de DNA aqui dá essa característica para essa planta. Aí eu tenho lá o meu canavial. O meu canavial sofre com essa praga, com esse fungo. Então, quando esse fungo ataca, ele mata as minhas plantas. O que a ciência é capaz de fazer? Ele pega esse pedaço do DNA dessa planta que é imune ao fungo
e coloca no DNA da minha cana-de-açúcar, por exemplo. Ou seja, a cana-de-açúcar que for derivada desse processo vai ser imune ao fungo também. Esses são os alimentos transgênicos que a gente fala, manipulação genética, biotecnologia, vai causar uma mutação genética, né? Mutações acontecem o tempo todo, nós somos resultado de sucessivas mutações. Tá, mas aí de forma natural. O ser humano já consegue direcionar a mutação genética há algum tempo já. Mas pode passar. Professor, Não passa não. Volta. um vírus tem como ter mutação, né? O vírus tem um poder de mutação altíssimo. Muito rápido, inclusive. Ah, entendi. Até que ele muda de hospedeiro, né? Ele ataca primeiro uma espécie e ele consegue pular de espécie para atacar, né? Entendeu? O que o O vírus Vitor faz tá apresentando. basicamente- O Vitor tá apresentando para vocês, porque aqui parou. Pra mim tá ok. Aqui tá funcionando. Clica no nome dele, tem o nome Aqui dele tá que tá normal. apresentação. Kaique. Eu vou sair e eu vou entrar para ver se fica normal. Tá, beleza. Então vamos lá. Pessoal, então além dessa importância... O que né, você ia falar dos vírus? Ah, tá. O que os vírus fazem, basicamente, eles não têm essa capacidade de duplicar o seu próprio material genético. Eles não conseguem fazer isso. Esse processo que a gente faz dentro das nossas células, o vírus não faz. Então, o que ele faz? Ele utiliza a máquina celular, o maquinário celular do hospedeiro para poder fazer essa duplicação. Então, por exemplo, o vírus da moda aí, o coronavírus. Por que é que ele infesta? Por que é que simplesmente a carga viral não entra no meu organismo e eu simplesmente me defendo e ele sai do meu corpo? Ele entra no meu corpo, ele se instala na minha célula e utiliza a minha divisão celular como veículo. Não, veículo não. Qual o termo que eu posso usar? Ele aluga ou rouba a minha estrutura, ele rouba a minha estrutura de divisão celular para ele. Então, ele é um oportunista, ele só tem material genético, ele não tem capacidade de reproduzir o próprio material genético. Então, ele usa células que são capazes de fazer isso, para que, durante o processo de divisão celular, a minha célula também multiplique o material genético dele. Ele meio que tira um proveito, né, daquilo. Ele pega carona, ele precisa ir em determinado lugar e ele vai lá, pega carona, aí Sim, é isso. já. É exatamente isso. E até o meu corpo identificar que tem algo errado acontecendo e o meu sistema imunológico defender, esse vírus já se multiplicou um monte de vezes e é aí que ocasiona os problemas de saúde e tal. Quando é um vírus que meu corpo já reconhece como invasor, a minha resposta imune é mais rápida. Tá? Então, vamos voltando aqui. Então, para a duplicação do DNA, para a replicação, para que esse DNA se divida, uma série de proteínas são envolvidas nesse processo. São proteínas específicas que a gente chama de enzimas. Alguém já ouviu falar? Sim, só que eu não lembro onde. Acho que foi no primeiro bimestre. Vamos lá. Enzimas. Exatamente. A gente falou sobre enzimas mesmo. Nós temos um grupo. Pode passar, Vitor. Um grupo de moléculas chamadas proteínas. Passa mais um, Vitor. Depois eu volto nesse daí. E dentro desse grupo de proteínas existe um subgrupo, um grupo mais específico, que são as enzimas. Então,
toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Repetindo, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. O que as enzimas fazem? De modo geral, o grupo de enzimas. Elas catalisam reações químicas. Alguém sabe o que é um catalisador? É algo que ela usa para mudar, como você esquentar um copo d'água. Você está usando o fogo como catalisador para mudar o estado físico da água. Exatamente. Catalisadores são, de um modo geral, ações em que você acelera um processo que ocorreria naturalmente, ou retarda um processo. Ele é utilizado como um otimizador desse processo. Então, as enzimas, elas agem de forma que o processo que poderia ocorrer de forma natural, ele ocorra de forma mais rápida ou mais devagar, né? Então, ela serve como um otimizador de processos químicos. E nós vamos falar de algumas enzimas. Aí, outra dica para vestibular para vocês. De novo, de um modo geral, as enzimas, o nome das enzimas termina em ASE. A-S-E. Então, quando eu tiver um nome científico lá na minha prova que termina em A-S-E, não é sempre, não são todos, mas tem muitas assim, eu já vou associar a uma enzima. E o nome que vem como sufixo, onde essa enzima age. Por exemplo, lactose. As palavras que terminam em ose lembram o que mesmo? Referem-se a Açúcar, glicose. açúcar. Então, a lactose é o açúcar do leite. Eu preciso de uma enzima para catalisar a reação química sobre essa lactose para que eu possa digeri-la. O nome da enzima que eu uso para digerir lactose é a lactase. Ok? Ou bugou? Não, deu pra entender. Deu para entender, né? Uhum. Eu tenho um açúcar lactose e para digeri-la eu uso uma enzima, a lactase. Então, as pessoas que são intolerantes à lactose, elas tomam de forma artificial lactose. Quem não tem a enzima é intolerante à lactose, porque ela não produz lactase, ou não produz o suficiente. Então, toma artificial, né? Toma lactase artificial. Professor, Oi. de uma forma mais, tipo assim, mais objetiva, mais ignorante, vamos dizer. Essa enzima, a enzima não, o catalisador, ele pega, vamos supor, um saco de cimento e coloca dentro da casa. Tipo, ele pega de fora e coloca dentro da molécula. Ou não? Pode ser também. É assim, o processo ocorreria. O catalisador deixa ele otimizado. Vou dar um exemplo. Existem catalisadores que fazem a tinta secar mais rápido. Sabe tinta de pintar? Ah, entendi. Aquilo já iria secar, mas seca mais rápido. O catalisador. Existem catalisadores que são colocados em escapamento de carro que limpam ou quebram as moléculas de poluente. Isso iria acontecer na natureza. O catalisador otimizou o processo. O catalisador é um otimizador de reações químicas. Tá? Ok. Mas, é assim, otimizam, deixam ela melhor.
o que iria acontecer acontece de forma mais eficaz. Não necessariamente pode ser diminuir também, né? Desacelerar um processo que ocorreria muito rápido. É como se as enzimas fossem um combustível para queimar mais rápido e fazer acontecer. Então, tome cuidado com o mais rápido. Se o objetivo for mais devagar, acontecer isso de forma mais devagar, eu vou ter uma enzima para isso também. De novo, vai otimizar o processo. É como se a enzima fosse calibrar o processo, deixar mais rápido ou mais lento? Calibrar. Acho que a palavra que a gente consegue chegar mais próximo de uma definição para entender catalisador seria isso. Vai calibrar o processo. Pode passar, Vitor. Então, vamos lá. Vou falar de uma enzima, por exemplo, aqui para vocês. A topoisomerase. Lembra que o DNA ele fica todo enroladinho, aglomeradinho dentro do homocromossomo? Sim. Esse desenho que a gente vê em alfa-hélice é o DNA desenrolado. Essa enzima, a topoisomerase, é uma enzima que controla esse enrolar e desenrolar da molécula de DNA. No momento da duplicação, eu preciso que esta fita fique desenrolada. E no momento em que a duplicação do DNA foi feita, essa fita volte a enrolar. O nome dessa enzima é topoisomerase, ase-enzima. Então, o processo de enrolar e desenrolar da molécula de DNA, é porque eu não trouxe nem o origami para cá, eu deveria ter trazido o origami. O topoisomerase faz esse processo de enrolar ou desenrolar. Otimiza o processo. Tem um momento que eu preciso dessa fita desenrolada. Tem um momento que eu preciso dessa fita enrolada. Tá? Esse é só um exemplo. Eu não vou perguntar para vocês sobre topoisomerase de jeito nenhum, que eu quero que vocês entendam o contexto. Pode passar. Professor, fica dentro do cromossomo. Nossa, gente, difícil. Exatamente. Ah, tá. Então tá bom. Então, vamos lá. Então, para eu duplicar uma fita de DNA, a primeira ação é da enzima DNA helicase. Olha lá de novo. Ase. Hélice. DNA. Então, o que essa enzima faz? Ela corta as ligações da dupla hélice. Então, a fita de DNA que estava assim, passa a ficar assim. É esse triângulo amarelo aí. Tudo bem? Elas desenrolam nesse processo. Oi? Ela, querendo ou não, desenrola nesse processo. A outra desenrola e ela corta. A topoisomerase faz assim, desenrola. Ela vem e corta a ligação. Ela corta aquelas pontes de hidrogênio. Imagine uma tesoura mesmo, fazendo assim. Assim. Não, entendi. Mas ela faz isso mesmo enrolada? A topoisomerase desenrola. A anterior desenrola. Ela corta. Ah, entendi. Entendeu? Como se fosse uma indústria, né? Dentro do cromossomo. Cada um faz sua parte. Se você continuar com essa analogia para sempre, você não vai ter mais dificuldade em biologia. É uma indústria. É uma indústria. Inclusive, se tiver funcionário folgado, funcionário que trabalha errado, dá errado também. No nosso corpo isso acontece. Só que lembra que eu falei que as bases nitrogenadas, elas têm afinidade, elas tendem a se ligar? Elas têm a tendência a fazer essa ligação, a se ligar novamente?
vem uma outra enzima, uma proteína chamada SSB. O processo que ela desempenha é impedir que essas bases se liguem novamente. Professor, essas daí é como se fosse um ímã, elas vão se ligar de novo, só que aí tem impedimento. Aí tem esse impedimento que é essa proteína, que é a SSB, faz isso. Beleza? Só que o que acontece? Lembra que o DNA é uma fita única? Então, se eu tirar uma célula da minha mão e abrir, eu vou ter uma fita só. Se fosse possível colocar ela em linha, uma dupla fita, né? Eu vou ter apenas uma molécula no começo e o fim dela. Conseguiram compreender isso que eu falei? Porque eu acho que ficou confuso. Vamos imaginar aqui, ó, o DNA como um livro. Todas as células do meu corpo têm o mesmo exemplar do livro. Só que cada parte do meu corpo faz a leitura de um capítulo específico, que é o capítulo que ele precisa fazer a leitura. As células da minha mão não precisam ler como é que se produz saliva, não é importante para ela. E vice-versa. Tudo bem? Tudo. Então tá. Aí eu preciso multiplicar o meu DNA, replicar o DNA da minha mão. As células estão morrendo e eu preciso renovação celular. Como é que o meu DNA sabe onde ele tem que começar a replicar e onde ele tem que terminar? Se é uma fita só, como é que ele sabe qual o capítulo ele vai começar a copiar e em qual capítulo ele vai terminar de copiar? Existe uma enzima chamada DNA primase. Ela vai produzir o que a gente chama de primer. O primer é um sinalizador de onde esta multiplicação vai acontecer. Então, eu tenho sequências no meu DNA que vão dizer assim, é aqui que você começa a dividir. Esse RNA, ou esse primer, vai se ligar nesse início. Pode passar, Vitor. Então, vamos lá. Olhem a fita superior. Apenas a superior. Beleza? Deixa eu ver. Topoisomerase abrindo as fitas. DNA helicase cortando as fitas e se chegando. A DNA primase indicando onde é que começa a divisão. Ou a polimerização. No caso, ela está indicando onde termina, né? Nesse exemplo. Tudo bem? Professor, como é que ele fica em formato aspiral de novo? A topoisomerase vai fazer o movimento de girar e agrupar novamente a molécula de DNA. Ah, tá. Tá? Tudo bem até aqui? A função da helicase é a mesma da primase? A helicase corta, a primase indica onde eu preciso duplicar. Ela vai me mostrar, desse ponto a esse ponto você vai duplicar. E esse fragmento de Okazaki, ele faz o quê? Ele Fragmento do quê? desenrola? O Kazaki? Ele desenrola. Vamos lá, passa mais um desenho. Vou explicar. É assim, lembra que eu tinha duas fitas de DNA, elas foram partidas ao meio, e uma fita antiga serve de molde para uma nova, e uma fita antiga serve de molde para outra nova. Tudo bem? Essas duas fitas, elas são duplicadas de formas diferentes. Uma delas eu chamo de cadeia líder, e a outra de cadeia retardada, ou atrasada. Elas têm formas diferentes de se duplicar.
Então, o que acontece? Na cadeia líder, eu tenho uma... Volta lá, Vitor. Volta não, pode ir para frente, que eu acho que eu dupliquei o desenho. Pode ir para frente. Aí. A cadeia líder é essa que está aqui embaixo. Ela se duplica... Por que chama de líder? Ela se duplica com facilidade. A DNA polimerase, que é essa estruturinha que parece um C meio marronzinho, ela vai passando e ligando nucleotídeos. Ela vai fazendo assim, ó. Eu tenho um fio, que é a minha fita de DNA, e a minha DNA polimerase vai fazer isso aqui, ó. Conforme ela vai passando, os nucleotídeos que estão soltos no meu núcleo vão se ligando e eu vou tendo uma fita nova. Tudo bem? Isso que eu acabei de falar ou não? Ok. Ok? Então, é uma cadeia que se duplica rapidamente. Ela vai estar com a fita assim, a DNA polimerase vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Tum, 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 e vai ligando. Já na fita de cima, nesse desenho na fita de cima, que a gente chama de cadeia retardada ou cadeia atrasada, ela não consegue, a DNA polimerase não consegue fazer esse processo de forma corrida. Ela vai fazendo por pedaços. O que acontece? A primase, ela vai colocando pontinhos no meio da estrutura do DNA. Então, por exemplo, eu tenho essa parte da estrutura, aí eu vou ter uma primase aqui. Essa não vai ter nada, eu vou ter uma primase aqui. Então, a DNA polimerase ela vai se juntando e se grudando apenas nos espaços vazios. Tudo bem? Isso que eu acabei de falar? Vai ficar assim, por exemplo. Ó. Vamos lá. Onde tiver espaço aqui, vai ter uma DNA primase, tá? Professor, sabe o que isso fita me de lembra? DNA, para quem tá... Diga. Ah, não, pode falar, desculpa aí, pode continuar. Tá, então vamos lá. Então, ó, eu tenho a fita superior, eu não vou ter esses espacinhos vagos. A minha DNA polimerase, ela só vai conseguir preencher esses espaços. Porque eu vou ter um RNA iniciador nos outros lugares, dizendo, ó, copia esse espaço, copia esse espaço, copia esse espaço. Vamos fazer a analogia aqui, de novo com o livro. Sabe quando o professor pede para você fazer um resumo? Aí você copia o primeiro parágrafo, pula o segundo, copia o terceiro e copia o último? Ninguém nunca fez isso, logicamente. Mas é isso que a cadeia atrasada faz. Ela copia pontos específicos. Diga. Ô Marcos, e essa outra fita que não tá passando pela topoisomerase, é que assim que se fala? Mirase, né? Isso. Mirase. A fita que não passa, ela é descartada? As duas vão passar depois. No final do processo, as duas vão passar para poder enrolar de novo. As duas vão passar. É que isso aqui em 2D é muito difícil de entender mesmo, mas eu vou mandar um videozinho em 3D, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Mas vamos lá. Conseguiram compreender como é que funciona na cadeia atrasada? Ela vai copiando apenas trechos e deixando alguns trechos sem copiar. Esses espaços... Pode falar. Esses trechos que não dá pra, tipo, juntar, que são deixados pra trás, prejudica alguma coisa? Então, eles não são deixados para trás. Agora, olha que sensacional. Esses espaços que surgem são chamados de fragmentos de Okazaki.
É como se o DNA deixasse de copiar uma linha em alguns pontos específicos. Tá? Então, na cadeia líder, isso acontece direto, de forma rápida, e na cadeia atrasada ou retardada, isso vai acontecendo em espaços. Pode passar, Vitor. Agora, o que acontece? Na cadeia retardada, a enzima RNA polimerase, ela volta para o início e começa a copiar os trechos que foram deixados para trás, tirando esse fragmento de Okazaki. Por isso que ela é retardada, ela é atrasada. O processo que uma cadeia faz direto, ela faz em 2 etapas. A enzima volta e fala assim, esse pedaço aqui a gente precisa arrumar, esse pedaço aqui a gente precisa arrumar, e esse pedaço aqui a gente precisa arrumar. Destruindo os fragmentos de Okazaki. Esse nome é por causa do cientista que descobriu que era dessa forma que acontecia. Porque antigamente a gente estudava apenas que uma cadeia copiava e a outra copiava ao mesmo tempo. Vindo de lados opostos. Enquanto uma está fazendo assim, a outra está copiando assim. Aí veio esse cientista, o Okazaki, e descobriu que uma fita realmente faz esse processo e a outra faz o processo por etapas, de uma forma mais lenta. Tudo bem? Tranquilo e calmo? Tranquilo. Tranquilo e calmo, né? Pode passar, Vitor. Então, vamos lá. Eu usei o mesmo desenho, tá? Mas quando isso vai acontecendo, a topoisomerase, ela vai vindo na parte traseira dos 2 desenhos, na parte de cima e na parte de baixo, enrolando o DNA novamente. Então, eu tenho uma fita antiga com uma fita nova, uma fita antiga com uma fita nova, e as duas vão sendo enroladas, cada uma no seu respectivo núcleo, para que no final do processo de mitose eu tenha 2 células que tenham um DNA idêntico. Apesar do processo de duplicação das 2 fitas serem diferentes, no final, as 2 precisam chegar com resultados iguais. Uma de uma forma mais lenta e uma de uma forma mais rápida, mas as 2 precisam ter DNAs iguais. Pode passar, Vitor. Vitor, será que você consegue passar esse videozinho? Tem 4 minutinhos só. Mas se você consegue abrir esse vídeo, se ele vai passar legal, senão eu vou mandar no grupo de qualquer jeito para vocês. Mas é uma indústria, né? Aí se aumenta o som aí. A gente vai fazer só o teste, caso não... Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam Tô conseguindo ouvir, né? Tá, Vitor, tá sim. Beleza. o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP, promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. Isso aí é energia sendo A liberada, síntese tá? do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB,
ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. O primer indica onde é que vai começar. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar à fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para 3' da fita que está sendo formada. E é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. Duas fitas de DNA novinhas. Azul sendo molde para vermelha. Depois eu vou ter aí duas células separadas, divididinhas. Pode parar, Vitor. Pessoal, compreenderam o conceito? Volta lá nos slides. Não se preocupem com os nomes, com a parte teórica. Calma, deixa eu acender a luz aqui. O que eu quero é que vocês entendam e compreendam o contexto, como é que acontece, e eu quero que vocês compreendam essas questões que eu falei para vocês. A gente sempre tentar compreender que quando eu estou falando de algo que termina em ase, a minha mente precisa me levar para um catalisador, algo que vai otimizar um determinado processo, né? As bases nitrogenadas a se ligar, só que as enzimas, algumas delas promovem a separação, outras delas promovem a ligação, então elas são otimizadores de processos químicos, ou calibradores de processos químicos, certo? Quando eu estiver falando de oses, eu estou falando de açúcares de modo geral, de carboidratos. Quando eu falo de uma enzima específica, como a lactose ou a lactase, frutase, enfim, eu estou falando de uma enzima que quebra uma molécula, e do processo de duplicação de DNA
como contexto. É isso que eu quero que vocês Ô, compreendam. Oi. A primase, só para mim ver se eu conseguir entender, a primase ela vai encontrar as falhas na pista dada e vai denominar até onde a polimerase vamos supor, imprimir o outro DNA. Aí Ela vai, depois, ela vai indicar. É aqui que você começa, ó. aí a polimase vai fazer isso, aí a polimerase vai restituir essa fita e vai vir uma outra enzima de polimerase e retirar aquelas fases da primase, né? Exatamente, é isso. E depois ele vai reconstituir de novo com a outra polimerase que restitui, né? Restitui as fitas. Exatamente. Ô, professor, mas e aquela que liberou energia? Qual que é o nome? Não, aí nem eu vou lembrar. Deixa eu ver aqui, é que eu fechei o vídeo. Helicase. Ah, ele faz. A quebra libera energia, helicase, que é a de cortar. Mas esse processo, ele está acontecendo no nosso corpo o tempo todo. O tempo todo a gente tem células se dividindo. Né? As células do nosso intestino, do nosso estômago, precisam se dividir, se repor, manter. Tirando neurônio e músculo, né, que não... Gordura também, né, células adiposas também não se reproduzem, não duplicam de quantidade, as demais células vão fazendo esse processo aí durante a nossa vida. E é um processo, vocês perceberam que é um processo de cópia da cópia, cópia da cópia da cópia da cópia. É como se eu pegasse uma xerox e ficasse utilizando ela para tirar várias xerox. A polimerase, ela trabalha à medida que a helicase abre, né? Exatamente. O que acontece quando eu pego uma folha e tiro uma xerox? Aí eu tiro a xerox da xerox. Aí eu tiro a xerox da xerox da xerox. O que vai acontecendo? Ela vai perdendo a qualidade. Não Vai perdendo a qualidade? Agora imagina as moléculas de DNA, que são cópias das cópias das cópias das cópias, e assim vai. O que vai acontecendo? As células que você tem no seu corpo hoje tem... Ela vai ficando a sua célula originária. Vai envelhecendo? Ou vai ficando retardado? Sim, vai perdendo a qualidade. É a mesma coisa. A célula que está aqui na minha mão, que está aqui no meu couro cabeludo, é a cópia do DNA que estava lá no dia do encontro do espermatozoide com o óvulo. É a cópia da cópia, cópia da cópia da cópia da cópia. Sei lá, nem sei o número que eu poderia utilizar para definir a quantidade de vezes que esse material foi duplicado. E vai perdendo a qualidade com o passar do tempo. Belezinha? Pode passar mais um aí só para agradecer a presença de todos. Espero que tenham compreendido. A gente vai voltar bastante nesse assunto. Obrigado pela participação. Até a próxima. Pessoal que está fazendo ETEC, se quiser contribuir ou se quiser assumir a próxima aula, fiquem à vontade, tá? Vai ajudar muito o professor. Ou se quiser dar alguma dica lá que o professor utilizou lá, estou aberto a sugestões, beleza? Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Obrigado. Marcos.